E aí galera da Luralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver mais 5 falsos cognatos ou false friends, né? Aqueles amiguinhos falsos que você pensa que significa uma coisa em inglês, mas na verdade significa outra coisa completamente diferente. Mas vamos lá! Mas bom, voltando aqui, a gente já teve outros vídeos aqui no canal da Luralíngua onde a gente viu outros falsos cognatos, e aqui a gente vai ver mais 5. Começando pelo primeiro aqui, que é college, que você olha para essa palavra, parece colégio, né, colegial, que é como no Brasil a gente costumava chamar aqueles anos do ensino médio, geralmente, né, no final da escola, os últimos anos da escola. Mas em inglês, college não significa isso. College é um sinônimo de university, ou seja, é uma universidade. Então uma mãe poderia dizer, my son goes to college. O meu filho vai à universidade. Ela não está falando sobre a escola, ela está falando realmente sobre a universidade. Mas afinal, como que você vai dizer colégio, colegial, né? Esses últimos anos da escola em inglês? A gente usa o termo high school, que eles têm essa diferença, né? O sistema educacional deles é um pouquinho diferente e os últimos anos da escola, esses onde você estuda as coisas mais específicas, antes de você fazer o vestibular, como seria no Brasil, né? Lá não é bem assim, mas enfim, esses seriam os anos do high school, que traduzindo literalmente é a escola superior, algo mais ou menos assim. Mas não é escola superior no sentido de um curso universitário, não. É simplesmente os últimos anos da escola que a gente chamaria de colegial. Então a mãe poderia falar, my son is in high school. Meu filho está na high school, né? Está no colegial, no colégio. A segunda palavra, o segundo falso cognato que a gente vai ver aqui é um verbo, que é o verbo to intend, que se você olha ele mais ou menos parece a palavra entender, mas na verdade ele significa pretender. Você pretende, tem a intenção de fazer alguma coisa. Então você pode dizer, I intend to go to Italy next year. Eu pretendo ir à Itália no ano que vem. E ele já causa uma confusão com outro verbo, que é to pretend, né? A gente já viu isso anteriormente, que é pretend, você acha que é eu pretendo, mas to pretend significa uma coisa completamente diferente. To pretend significa fingir. Mas outras pessoas podem achar que intend significa entender e não significa. Significa, afinal, pretender, ter a intenção de fazer alguma coisa. E você pode perguntar como dizer entender, e eu acho que você provavelmente já sabe, porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende em inglês, o verbo to understand. Então você pode falar, I don't understand, eu não entendo. Não vai usar o verbo to intend, vai usar o verbo to understand. O terceiro falso cognato que a gente vai ver hoje aqui é a palavra physician, que você olha, tá, physician parece uma profissão, né? Talvez um físico, uma pessoa que trabalha com física, leis da física, Albert Einstein e essas coisas todas, mas não. Physician significa um médico, ele é um sinônimo de doctor, mas é um termo um pouco mais acadêmico, mas pode ser usado na vida real também, assim. Então, he's a physician, she's a physician, you should talk to your physician about this. Você deveria falar com o seu médico, com o seu doutor, sobre isso, sobre esse tema. Então, essa palavra physician significa médico. Mas como você vai dizer físico, então, né, nessas coisas das leis da física, isso seria um physicist. Então, a diferença de physician, que é o médico, para physicist, que aí é o físico. Então, Albert Einstein was a very famous physicist. O Albert Einstein era um físico muito famoso. O quarto falso cognato que a gente vai ver aqui hoje é o verbo to resume, que você olhando assim, você fala, não, certeza, isso significa resumir, né? Você pega um texto enorme e você vai resumir ele, né? Fazer uma versão mais curta, menor. Só que não tem nada a ver. To resume, na verdade, significa retomar. Você parou de fazer alguma coisa e aí você vai retomar essa coisa, você vai voltar a fazer essa coisa. Se você já viu isso, talvez em alguns jogos de videogame ou música, talvez, né? Tem um botão lá que é pause, pausar, e depois você dá ou play ou resume, que é retomar, voltar a tocar nesse caso, né? Mas é simplesmente voltar a fazer alguma coisa. Você poderia dizer, por exemplo, the meeting resumed after a short break. A reunião foi retomada, retomou-se depois de uma pequena pausa. É uma frase completamente normal, e aí com esse verbo
to resume, nesse sentido de retomar, ser retomado, retomar-se, né? Uma versão um pouco mais reflexiva. Mas resumir, o verbo resumir em inglês, que não é to resume, na verdade vai ser to summarize, ou ainda o phrasal verb to sum up. Você pode usar qualquer um dos dois. Phrasal verbs geralmente são um pouco mais informais, mas qualquer um dos dois vai funcionar aqui. Então você pode dizer, por exemplo, let's summarize what we have discussed so far, ou let's sum up what we have discussed so far. Então é a mesma frase, você só vai mudar o verbo to summarize para o phrasal verb to sum up, mas o significado é exatamente o mesmo. E o quinto e último falso cognato que a gente vai ver aqui hoje é a palavrinha retired, que você olha, retired, parece muito retirar, retirado, né? Alguma pessoa foi retirada de algum lugar, só que na verdade significa aposentado. Quando você tem 60 e poucos anos, você já cumpriu os seus anos obrigatórios e vai receber a aposentadoria do governo. Então o adjetivo aposentado ou aposentada vai ser retired em inglês. Então você pode dizer, my dad is retired. O meu pai está aposentado, né? Ele está na aposentadoria. Mas retirado, alguma coisa nesse sentido de tirar de algum lugar, remover, a gente vai usar algo como removed, né? A gente usa o verbo to remove aqui no particípio, né? Então, removed. He was removed from the club. Ele foi retirado do clube, foi removido do clube. Algo mais ou menos assim funcionaria para essa tradução aqui. Mas por hoje é isso, galera. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. Se você aprendeu, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!